Se passaram 10 jogos até agora na Série A e a gente pode dizer que o capítulo 1 da Série A do Campeonato Brasileiro já se passou. É claro que a gente tem muitas coisas para reclamar, também temos algumas coisas a comemorar, mas eu acredito que o saldo, no final das contas, fica um pouco aquém da nossa expectativa, né? E por isso que hoje a gente vai fazer aquele famoso balanço com os números da temporada até o momento na Série A e na temporada completa também dos jogadores do Fortaleza até o momento. Até porque, sim, vamos ser sinceros, né? A gente precisa parar e conversar um pouquinho, olhar quem tá rendendo de fato, olhar quem tá com numeração positiva, porque alguns atletas talvez possam ter condições, eu digo isso estatisticamente falando, de continuarem aqui, e outros, pelos números muito baixos, talvez possam tomar outro rumo, não sei. Então acho que esse vídeo de hoje vai servir muito para a gente poder contribuir para este debate. Porém, antes de começar, lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento da Drogaria Mendes. A Drogaria Mendes é uma grande parceira aqui do Globo de Tradição, há muito tempo com a gente, e a gente tem um prazer enorme de trazer ela aqui para vocês. E na farmácia da Drogaria Mendes você faz os pedidos dos melhores remédios na cidade. E aí você fala: Felipe, como é que eu faço para falar e fazer meus pedidos na Drogaria Mendes? É muito simples. Aponta a câmera do seu celular bem aqui nesse QR Code que você é redirecionado para o WhatsApp da Drogaria Mendes. Se você não conseguir, você pode vir aqui, ó, no número de WhatsApp 988725000 e fazer os seus pedidos. Lembrando que na Drogaria Mendes a entrega é grátis, tá? Então você pode fazer o seu pedido, você não paga nada, e aí você vai levar essa garapa junto com o GT, tá? E aquela coisa, aproveitando que a gente está falando aqui da Drogaria Mendes, indicar para vocês a oferta do dia, tá? A oferta do dia, que é o Sominex. Sominex que é apenas um remédio assim, que você pode combater a ansiedade, a insônia, a irritabilidade por apenas R$ 24,99, tá? Então você pode fazer o pedido do seu Sominex e aí você pode utilizar dos grandes resultados desse fisioterápico que te auxilia a reduzir os sintomas de ansiedade e insônia, tá? Então por apenas R$ 24,99 você pode pedir na Drogaria Mendes sem pagar a taxa de entrega. Bem, pessoal, vamos falar aqui um pouco do Fortaleza, né? Vou nem perder tempo, eu quero que esse vídeo seja bem objetivo, eu quero que a gente possa falar imediatamente sobre esses números dos jogadores na temporada. E aqui, estou aqui com dados coletados pelo site O Gol, tá? E é muito importante a gente olhar aqui rapidinho nas estatísticas realizadas em referência aos jogadores até o momento na temporada, tá? Interessante, eu vou filtrar aqui pelo número de jogos, inclusive, para a gente poder falar sobre os jogadores que mais estão atuando numericamente falando. A gente tem aqui, até vou tirar aqui porque tem um anúncio apareceu aqui bem em cima da tela, mas logo de cara a gente pode ver que o Iago Pikachu é o jogador que mais jogou até o momento no Fortaleza. É claro, ele talvez não tenha a maior minutagem dos jogadores até o momento, mas sem dúvida nenhuma é o atleta que a gente considera como o jogador que talvez coringa, que sempre tá ali jogando, sempre tá ali atuando. Agora eu posso colocar aqui de volta na tela pra gente acompanhar, porque o Pikachu, ele tem sim 39 jogos na temporada. Mas ele não é a maior minutagem do Fortaleza. A gente vê, por exemplo, o Tite, o Caio Alexandre, aqui com mais de quase 3.000 minutos, inclusive, de atuação do Fortaleza até o momento. Mas vamos falar aqui a listagem de cada um, né? Quando a gente olha o jogador que mais partidas fez, aparece o Pikachu com 39 das 42 na temporada. Ele marcou 7 gols, né? Tem uma média ali de 0,18 de gols marcados. Jogou 20 jogos como titular e 19 partidas ele foi reserva. Então a gente vê que realmente está uma média assim bem, bem justa, né? Praticamente metade dos jogos ele jogou como titular e metade ele jogou como reserva, uma minutagem de 2.086 minutos e 2 cartões amarelos. Quando a gente vai ver os outros jogadores que atuaram mais, foram jogadores também da meia, né? Da meio campo do Fortaleza. A gente tem Pochettino com 36 e o Hércules também. Só que aí a gente pode olhar que o Pochettino fez mais partidas como titular em comparação ao Hércules. Eu acho interessante a próxima estatística, o próximo jogador dessa estatística, porque a gente tem o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo que praticamente se tornou a opção que o Fortaleza tinha ali no início de temporada para jogar na frente. Da mesma forma também ele continuou sendo titular, depois agora mais recente está dividindo a posição com o Lucero, mas de qualquer forma ele tem 35 partidas na titularidade do Fortaleza. Disputadas pelo Fortaleza. 23 jogos, sim, ele foi titular, e em 12 ele foi um reserva utilizado. Um cara que talvez a gente possa colocar ele como líder de minutagem no elenco, né, até o momento, é o Tite. Tite que fez 34 jogos, mas desses 34,
33 foram como titular. E desses 33, apenas em um jogo ele acabou marcando um gol ali no Campeonato Cearense no começo do ano, e impressionantes 2.949 minutos jogados. O Tite é um absurdo, né? Um jogador que, com a idade que tem, está se provando um atleta completamente utilizável. Vinha bem até um certo momento da temporada, né? Passou por uma certa instabilidade, mas eu acredito que a gente pode dar os créditos por ele ser o quinto jogador que mais partidas disputou e o jogador que tem uma minutagem maior em comparação a todos os outros. Repito, quase 3.000 minutos disputados até o momento na temporada. A gente também tem ali logo em seguida o Caio Alexandre, também com 34 jogos disputados, mas ele segue com uma boa minutagem também, tá? Minutagem ali de 2.797, e é interessante a gente ver que todos esses jogadores listados até aqui receberam um cartão amarelo, pelo menos, né? O Tomás Pochettino, dos 36, só em um jogo ele recebeu amarelo, mas todos os outros eles se repetem nessa estatística. Logo em seguida, a gente tem o Caleb, também meio campo, muitos jogadores de meio campo, né? A posição que mais tem uma rotação no Fortaleza, depois vem os atacantes. A gente acompanha também o Caio Alexandre com 34, o Caleb com 32, o Lucero, o atacante, com 31 e o Silvio Romero com 30, cara. E ó, detalhe, Silvio Romero tem muitos jogos disputados, mas se a gente olhar a minutagem, é cerca de 600 minutos, exatos 600 minutos a menos. E isso justifica pelo fato da titularidade do Lucero desde que ele chegou ter sido em 19 jogos e o Romero somente em 13. Né? E como reserva utilizado, o Lucero em 12 oportunidades acabou entrando e o Silvio Romero em 17. Novamente, jogadores acabaram recebendo cartão nesse meio tempo. E aí, todos esses aqui até então do top 10 fizeram gols. O que fecha o top 10 e não fez gol ainda foi o Tinga, tá? O Tinga tem 29 jogos disputados nessa temporada pelo Fortaleza, 24 desses jogando como titular, 5 ele foi um reserva que foi utilizado, e 2.000 2.283 minutos. Se a gente descer aqui um pouco mais aqui nessa tabela, a gente vê que o Brits vem logo em seguida como um jogador também que jogou 28 partidas, empatado com o Romarinho. Também temos ali Fernando Miguel em 25 jogos, foi titular, né, nesses 25 jogos, até se machucar, e o João Ricardo assumiu a titularidade, mas ainda é o goleiro com mais jogos na temporada pelo Fortaleza. A gente também tem o Zé Wellison aparecendo em 14º, Bruno Pacheco, também que está em 23, de 23 jogos, que ele jogou em 22, ele foi titular, apenas em um ele acabou não iniciando, justamente uma sequência muito grande para um lateral que a gente pode considerar como a opção até o momento que está sendo mais utilizável, né? É que o Vojvoda está mais colocando para jogar, inclusive. Também temos ali Marcelo Benevenuto com 23 partidas, Lucas Sacha com 23 partidas, Guilherme, que desde que chegou já fez 21 jogos, Moisés, que já saiu, terminou com 19 partidas, Dudu fechando o top 20 com 18 jogos. Acho interessante a gente ver, viu, essas características de posição. Jogadores que jogam na frente, né, do Fortaleza, eles têm mais, assim, uma rotação. A gente vê mais jogadores da linha de frente, ó. Se a gente vê aqui, ó, meia, atacante, ó, meia. Ó, o Tite é o único defensor que aparece, ele é o único zagueiro que aparece no top 10. O Tinga vem ali como lateral direito, mas pode considerar zagueiro também só em 10ª posição. E aí, meus amigos, eu acho que fica interessante quando a gente desce aqui abaixo do top 20, porque a gente tem Crispim, como 17 partidas, acabou se machucando e tudo mais, mas somente 17 partidas. O João Ricardo já aparecendo ali perto do top 20, com 15 jogos, 15 como titular, óbvio, foi o goleiro utilizado. A gente também tem o Sebadios empatado com 15 jogos, também aparecendo ali. Zanocelo, um outro meio campo com 12 jogos, desde que chegou, já está jogando bastante, inclusive. O Samuel acabou estacionando ali com 10 partidas. O Pedro Rocha, que se machucou, então ele não vai sair aí de 9 jogos por um bom tempo. Júnior Santos, que acabou saindo, vai ficar estacionado aí com 8 partidas. O Lucas Esteves só fez 6 jogos até o momento pelo Fortaleza. Maurício Goslinski, 2. O Ronald, que já foi embora, 2. O Amorim ali com 2. A gente também tem aqui, acho que a lista encerra bem aqui no Abraão, que fez uma partida e se encerra. Então a gente tem 32 jogadores utilizados até o momento e essas estatísticas interessantes, porque a gente pode tirar as seguintes conclusões: jogadores da linha de frente sendo mais utilizados, jogadores do meio de campo do Fortaleza tendo uma rotação maior. A gente tem até a impressão que o Vojvoda troca muitos atacantes, mas é porque de jogo para jogo ele sempre muda ali o meio campo. O ataque do Fortaleza meio que sempre continua sendo o mesmo, mas os reservas, eles acabam entrando na contagem que a gente está fazendo aqui. Então acho que é muito bacana a gente ter essa conclusão, né? Outro detalhe, acabei esquecendo de citar para vocês, dos cartões. O Brits é o jogador que mais recebeu cartão do Fortaleza nessa temporada, 9 cartões até o momento. E a gente vê que aqui
Em vermelhos a gente só tem somente um, não, dois, o do Sebadios e um do Brits também, que acabou recebendo nessa temporada. Então acho que a gente pode fechar aqui esse top 10 com essa conclusão, né? De que o time tá sendo muitas vezes repetido. O Pikachu já com, cara, mês de junho e o Pikachu com 39 jogos. É um absurdo, assim, é uma loucura a gente chegar nessa conclusão que o Pikachu, por exemplo, tem mais jogos que muitos times aí jogando na temporada do futebol brasileiro nesse atual cenário. Mas é muito interessante a gente ver, a gente comparar, chegar nessa conclusão e tentar entender como a gente pode melhorar. As contratações, a janela que vai abrir agora, vai ajudar bastante, vai dar uma rotação maior nesse elenco, né? Alguns jogadores que estão sendo muito utilizados podem ganhar uma pausa, podem até ser negociados, a gente também não sabe, mas é interessante a gente chegar, comparar e ter essa conclusão. Então, meus amigos, basicamente é isso. Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês esses números, para a gente comparar, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Jogadores que o Fortaleza pode contar adiante na temporada, que ele pode negociar daqui para frente. A gente viu que o Moisés, por exemplo, não vai aumentar seus números, mas ele já tinha números bem tímidos até por conta da lesão, né? Enfim, coisas que acabam acontecendo. Mas se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde tem live do GT, a gente segue com programação normal. Fortaleza não joga essa semana, mas o GT segue a mil, cobrindo todas as informações do Fortaleza, ok? Então, abraço a todos e até mais.